Boa tarde para você que está aqui com a gente, mais uma semana, hoje 22 de maio, aqui no Talk Coffee com você, nesse finalzinho já, né, desse nosso dia que está entrando a nossa noite. Como foi o seu dia? Foi um dia produtivo, muito gostoso, muito valoroso? Foi um dia aí fugitivo, que dá vontade da gente fugir daquilo que acontece realmente no nosso dia. Então, estamos juntos aqui na Rádio Mídia, no canal no YouTube, em mais uma semana. E hoje o programa está muito especial. Hoje o programa está muito gostoso, um programa assim, preparado com carinho para você. Vamos rodar a vinheta? Talk Coffee. Oferecimento Doutora Gisele Barbosa, tudo sobre estética corporal. Agende agora mesmo uma consulta pelo WhatsApp 11 91488 0344. No fim de tarde, boa conversa merece um bom cafezinho, com ótimos convidados. Começa agora Talk Coffee. Na apresentação, Ana Palmezan. Muito bem, gente. E hoje nós vamos falar de um tema. Eu não sei você que está aí nos acompanhando, mas eu estou nesse tema, né? Estou na perimenopausa. E agora, esse tema deu direitinho para mim, produção. Então, daqui a pouquinho nós vamos receber a nutricionista, especialista em ginecologia natural, a Paola Castro, que já vai estar aqui com a gente, né? E é pra gente realmente pensar um pouquinho, né? No nosso corpo, nas nossas fases, os nossos ciclos, né? Como mexe tudo isso com a mulher, né? Eu tenho sentido isso assim na pele diariamente e sei que muitas pessoas que eu conheço também estão vivenciando isso. Então já a Paola Castro vai estar aqui com a gente. Mas antes da Paola, né, chegar, nós já estamos aqui com a doutora Gisele, que vem aqui mais uma semana, nesse momento, nesse Minuto Doutora, sempre trazendo coisas boas para a gente realmente se conscientizar. E você, então, que está nos assistindo, mande o seu comentário, mande a sua dúvida, mande a sua pergunta aqui no WhatsApp da rádio, o 91485-1246. O 91485-1246. Curta também as nossas redes sociais. Você que está nos acompanhando, põe lá um recadinho do nosso programa, às vezes, né, surge na hora uma dúvida, quer relatar alguma coisa? Coloca aí no nosso canal no YouTube. Boa tarde, doutora! Boa tarde, Ana. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tô ótima. Joia, mais uma semaninha, né? Graças a Deus, Passa Ana. rápido, Hoje né? O dia foi construtivo. Foi construtivo, Seu, olha, Ana, muito foi bem construtivo também. Graças a Deus. Que delícia, e passa tão rapidinho, né? Passa muito rápido, Ana. Passa rápido. E hoje nós vamos falar de um tema também, que é um tema que, olha, eu vejo, né, acompanho, às vezes até clientes lá na terapia, que estão passando por isso, né, que é a herpes zoster, né? Então, acho que é importante a gente realmente conscientizar as pessoas, né, de se perceber também, perceber o seu corpo e cada vez mais aí tá procurando também ajuda, né, doutora? Ana, o herpes zoster é tão dramático é verdade. que esse é o momento que a pessoa não consegue não se perceber. Olha. A dor é muito grande, é uma dor excruciante. Geralmente a dor inicia antes até das lesões, né? Então a pessoa se percebe bem rapidinho e acaba buscando auxílio médico. Muitas vezes no pronto atendimento a gente não consegue ter uma visão imediata de ser herpes zoster, né? Acaba evoluindo até as lesões, né? Então é bem dramático mesmo esse quadro. Que situação. E qual a causa, então, doutora, dessa herpes zoster? Bom, Ana, a herpes zoster é causada pelo vírus varicela que fica dormindo no nosso organismo. Então, quando a gente está lá na infância, que a gente acomete de catapora, que é o vírus da varicela, com o passar do tempo, ele fica dormente no nosso organismo e quando a gente tiver qualquer momento de queda de imunidade, ele pode vir a se reativar. A partir dessa questão da pandemia, de toda essa questão que a gente teve de baixa imunidade praticamente global, a gente passou a ter casos de herpes zoster em pessoas mais jovens. Mas é muito comum a partir dos idosos, pessoas que têm imunocomprometimento da parte imunológica, né, comprometimento da parte imunológica, e qualquer outro tipo de momento que a pessoa fique sem imunidade. Então, assim, a partir dos 40 anos pode acometer qualquer pessoa, mas é mais comum em idosos. Quando eu me formei,
Não façam contas, mas faz um tempinho. Herpes zoster era coisa de idoso ou de imunocompetente, por exemplo, HIV, sabe? Mas hoje em dia não. Hoje em dia a gente sabe que pode pegar pessoas, né, a partir dos 40 anos que tenha essa baixa imunidade, por exemplo, Covid, né? Agora que a gente tem toda a parte de dengue, né? Tudo isso pode levar a pessoa a surgir essa reativação, né? Com a baixa imunidade, né? Isso, a baixa imunidade. Ela traz tantas consequências, né? Muitas consequências, dentre elas a reativação desse vírus que ficou dormente desde a nossa infância, né? E assim, não é porque a pessoa teve a catapora na infância que ela vai ter o herpes zoster no adulto. Então assim, não é necessária essa ligação. Então a gente não sabe quem vai ter esse tipo de acometimento. Muitas vezes a pessoa tem baixa imunidade e nunca teve herpes zoster. Então, assim, é uma surpresa que a gente não tem como prever. Coisa, não. É contagioso isso, doutora? O herpes zoster em si não é contagioso. Por exemplo, se você entrar em contato com alguém com herpes zoster, você não vai pegar herpes zoster. Tá. Mas as lesõezinhas, as bolhas que formam, elas liberam um líquido. Esse líquido está cheio de vírus. Então, você pode se acometer de catapora. Então, a pessoa que nunca teve catapora, que não teve contato com catapora, pode pegar catapora a partir dessas lesõezinhas. Mas a varicela em si, talvez só com a idade ou com a baixa imunidade, como aconteceu com essa pessoa que está acometida. Entendi. Quanto tempo, então, dura, né, esse vírus na pessoa? Quanto tempo que dura? Ana, geralmente de 4 semanas a pessoa tem toda essa questão da viremia, né? A partir de 4 semanas, ela não tem mais a questão do vírus, mas ela pode ter sequelas, consequências relacionadas a essas lesões que o vírus causou. Então, ela pode ter, a gente fala de neuralgia, que é a dor do nervo, porque o que acontece? Ele fica guardado no nervo, escondido no nervo, e quando ele acomete exatamente aquele nervo que ele está escondido. Então, ele faz o formato do nervo certinho. Olha, interessante isso. Então, quando é no rosto, às vezes ele faz o nervo facial certinho. Quando é na região das costas, faz aquele nervo certinho das costas, sabe? Por isso que ele tem quando a pessoa aparece como se fosse um formato, assim, uma linha, né? Então, essa linha que ele seguiu é exatamente o nervo que ele está acometendo. Então, ele vai naquela extensão daquele nervo. E isso, a pessoa acaba tendo naquela região uma dor que não cura com analgésico muito, muito facilmente. Ela pode também ter dores articulares crônicas associadas a esse tipo de quadro, próximo daquela região, ou às vezes até no corpo, tá? E até descobrir, né, um caminho, né? É um caminho, um caminho de dor, um caminho de sofrimento dramático, como eu te falei. Porque não é de um dia para o outro que vai descobrir. Não, infelizmente não. Como eu te falei, às vezes a pessoa muitas vezes a pessoa fica só com a dor por semanas. Então, essas 4 semanas de viremia, por exemplo, 2 é só dor. Aí depois que vem a bolinha, a pessoa fala, nossa, era herpes zoster. A pessoa ficou tomando dipirona, paracetamol e podia ter tomado alguma coisa melhor. Exatamente. E qual seria, então, o tratamento para essa situação, doutora? O tratamento, ele sempre é com indicação médica, exatamente por causa de ser um vírus e ser uma dor muito excruciante. Então, essa dor geralmente é só com analgésico potente, então aqueles analgésicos controlados, codeína, tramadol, né? E a parte da viremia, a gente trata o vírus, né? A gente trata com antiviral, né? Então a ciclovir, valaciclovir, depende da pessoa e do valor monetário que essa pessoa pode adquirir a medicação. A ciclovir já é suficiente, tá? Não é porque é do postinho que é ruim, não. A ciclovir faz um excelente trabalho. O problema é que tem que ser uma quantidade enorme de remédio. Olha só. Porque esse vírus é muito forte, né? Então, acaba tomando vários comprimidos várias vezes ao dia, né? E também os cuidados da ferida. Então, por exemplo, apareceu lá as lesões. Então, evitar o contato direto com aquela aguinha, que a pessoa pode se acometer de catapora, como a gente falou. Usar luva, né, para não correr esse risco. Tratar as lesões com água morna, tá? A pessoa, se ela não puder ficar despida para não encostar tecido, o contato do tecido com aquela região já causa uma dor insuportável. Então, se ela não puder ficar despida naquele local, usar uma roupa com algodão, uma roupa bem leve, para não fazer a parte... Sofrimento, né? Sofrimento. Os cuidados com a ferida tem que ser, então, água morna. Na hora que for secar,
tem que ser uma secagem bem leve, gente, não esfregar, tá? Porque Fica aquilo dói sensível, demais, né? muito sensível, né? Também a parte da hidratação da pele vai ser feita com óleozinhos, eu ia falar essencial, não, Lu, não é óleo essencial, óleozinho de girassol, tá? Pra gente poder também fazer essa reposição, essa nova pele que vai vir, uma pele mais saudável, né? Uma pele que se regenere, né? Que aquilo ali tá muito dolorido, também deixar ressecado também não é bom. Aquela aguinha que sai, ela não vai produzir lesão em outro local na pessoa, entende? Então, assim, você pode passar aquele olhinho de girassol sem medo, que ele não vai acometer outra região na própria pessoa, entende? Então, você pode hidratar com olhinho de girassol. E tomar muito cuidado também com relação a pessoa se deitar, né? Então, tentar evitar deitar do lado que está, né? Encostar do lado que está a lesão. Apesar de que quando a gente dorme, se a pessoa consegue dormir, né? Às vezes isso acaba sendo um pouco difícil. Que situação, né? Tudo muito, isso, né? Muito, muito difícil. Nossa, é muito... É um processo muito dolorido. Muito né? dolorido. Em todos os sentidos, né? Para a pessoa também, quem está cuidando, porque também não é fácil, né? Então, muito assim, difícil. Hoje, no nosso Talk Coffee, você está aí aprendendo um pouquinho, né? Tomar essa consciência aí dessa herpes zoster, né? O como que isso realmente tem causado. Um cafezinho, doutora? Por favor. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao herpes zoster, se vocês tiveram herpes zoster, manda pra gente qual foi a sua experiência. Tem gente que tem no olho, Ana. No olho? Nossa, Ana, é muito difícil. Olha que vida, às vezes gente. acomete o nervo óptico. Tem gente que acaba ficando sem visão por causa disso. Que situação. Exato. Olha. Então, assim, é muito triste mesmo. Então, se você teve algum conhecido ou você manda pra gente a sua experiência, né, Ana? Manda pra gente, tire sua dúvida. Como que a gente poderia estar te ajudando nesse momento? E deixa eu perguntar, é sempre a dor e depois vem as lesões? Geralmente assim? sim. Tá. Geralmente sim. Entendi. Cada pessoa tem o seu limiar de dor. Tá. Então, a gente tem desde só uma dorzinha e aparecem as lesões, né? Tá. Até a pessoa não sentiu nada e depois apareceu lesões. Pode acontecer também da pessoa não ter nada e aparecer as lesões. Tá. Porque depende desse limiar de dor de cada um. Né? Vai depender de cada organismo, de cada situação. Mas a maioria é isso. Primeiro dor, depois a lesão. Muito bem. Então você que está nos acompanhando aqui no nosso Coffee Talk, né? Hoje com a doutora Gisele Barbosa, como que é realmente importante a gente tomar essa consciência da nossa saúde, né? E de procurar ajuda, né? De observar o nosso organismo, de investigar aquilo que realmente está aparecendo, né? Para a gente poder também ter uma vida aí mais saudável, né? E vacinação, Ana. E a vacina. Existe vacina para herpes zoster, tá? Então, a vacina não tem pelo SUS, tá bom? É uma vacina que ela é paga, mas ela é existente nessas casas de vacina que a gente tem na cidade. Tá. Então, é só buscar, Então, não já sei fica falar a dica, valores, né? Mas fica a Isso. dica para quem tiver interesse. Muito bem. Onde podemos te encontrar, doutora? Gente, no Instagram, @doutora_Gisele Barbosa. E o pessoal vai deixar na descrição do vídeo. Tem na descrição aí onde a gente encontra a doutora. Então, se tiver alguma dúvida, pode encaminhar aqui para a rádio, pode entrar em contato com a doutora, porque sempre, né, com muito acolhimento, com muita competência, com muito amor na profissão, né? Isso mesmo. E o que eu puder ajudar, eu estou à disposição, Ana. Muito bem. Gratidão por mais uma semana, Obrigada, né? Gente. Obrigada, Eduardo, pelo seu café. O café do Eduardo. E aí, semana que vem estamos Beijo, juntas, gente. tá bom? Semana que vem, se Deus quiser. Uma boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada. Tchau. Muito bem, gente. E assim que a gente precisa tomar essa consciência do que realmente o nosso corpo, né, está sinalizando, né? E como é importante essa imunidade também. E falar de imunidade, já ela vai conversar aqui com a gente, trazendo um pouquinho aí sobre essa situação, né? Esse ciclo da mulher, que é a perimenopausa aí, que antecede, né, esse quadro da menopausa. Já então a gente vai estar com ela. Ela já está aqui, né? E é com muita alegria, né? Eu tive a honra de trabalhar com ela por um período lá no Teu Espaço e é muito gratificante recebê-la aqui. A nutricionista funcional, né? Com foco aí na saúde da mulher, em formação da ginecologia natural e tem assim uma bagagem, uma experiência de vida muito significativa.
na sua competência, no seu trabalho diário com mulheres. Seja muito bem-vinda, Paola. Obrigada, Ana. Boa tarde, pessoal. Ai, adorei o convite. Que gostoso, né? Sempre é bom. Muito bom, né? muito bom. E o tema também é um tema atrativo. Sim. Super atual. Super atual, né? Na nossa idade aí, com as minhas amigas, que a gente vai trocando umas figurinhas, né? E a gente vai se identificando, né? E aí a gente vai falar hoje um pouquinho dessa fase da perimenopausa, né? Como que isso mexe com a mulher. Eu não sabia que mexia tanto. Sim. A né? gente não é preparada para essa fase, não é preparada, né? Ninguém ensinou a gente, Sim. né? A gente não aprendeu na escola. Eu também tô aí atravessando esse portal e... É um portal. Um portal. Nossa, definiu direitinho. Como que a gente pode definir, então, essa perimenopausa? Ana, é importante que a gente entenda que a perimenopausa ela é uma fase do climatério. Tá. O climatério, ele abrange essa perimenopausa, que é a fase de transição inicial, a menopausa, que é a data da nossa última menstruação, e alguns anos da fase de pós-menopausa. Então, o climatério, ele abrange toda essa fase. É o antes, o durante e o depois. Exatamente. Isso é o climatério. Tá. E a fase de transição menopausal inicial, a mulher ainda cicla, esse ciclo menstrual vai começar a falhar, então a gente considera que essa mulher está na fase de perimenopausa. E que fase, viu? E que fase. E a grande questão é que essa fase pode durar de 10 a 12 anos. Nossa, me motiva tanto isso. Eu fico tão animada em saber, né? Que vai continuar por muito tempo, né? Sim. Qual a idade, mais ou menos, aproximadamente, que começa essa fase? Hoje, o que a gente percebe é que as mulheres estão menopausando, ou seja, estão tendo a última menstruação cada vez mais cedo. Por N fatores, e a gente pode falar um pouquinho sobre isso depois. Mas, em média, essa mulher vai menopausar ali perto de 50 anos. Tá. Então, a partir de 40, 38 anos, a gente já começa a ficar atenta a esses sinais. Já ir preparando o nosso corpo para essa transição menopausal. Tá. Então é cada vez mais, né? Cada vez mais cedo. Mais cedo. E aí a gente tem mulheres que menopausam muito cedo, perto de 40, 42 anos, a gente considera como uma menopausa precoce. Tem aquelas mulheres que precisam passar por algum processo cirúrgico e pode acontecer uma menopausa química. Olha. É uma retirada de útero. Tá. E, então, tudo vai influenciando, tudo né? Tudo vai influenciando. Tudo bem. Como que a gente pode realmente identificar se estamos nesse processo? Primeiro pelos sintomas, eles vão estar bem presentes, você vai perceber. Mas a grande questão é que no início, nesses primeiros anos da perimenopausa, Ana, muitos sintomas podem ser confundidos, porque é uma fase que essa mulher está no ápice da sua vida produtiva. Então, aquele cansaço, porque são jornadas duplas, triplas, e aí a gente coloca na conta da rotina, trabalho, né? alteração de sono, uma labilidade emocional. Então, a gente sempre associa com outros fatores e nunca como uma oscilação, um declínio hormonal que já iniciou. Então, é importante que aos primeiros sintomas a gente já comece a se cuidar. Na verdade, esse cuidado com a saúde, eu sempre falo que ele deveria começar lá na barriga da nossa mãe. Porque a gente tem um conceito dentro da saúde que é programação metabólica. Tudo aquilo, todo o preparo pré-concepção, o que essa mãe fez durante a gestação, os primeiros anos de vida nosso, enquanto a gente era criança, vai determinar muito como é que é a nossa saúde agora. Inclusive vão determinar a intensidade desses sintomas que a gente vai sofrer nessa fase. Então, esse cuidado deve ser iniciado, Eu tenho 3 meninas, sou mãe de 3 meninas, eu sempre presto muita atenção nisso. O que eu posso fazer hoje para minimizar esses impactos pensando lá na frente? Não só nos sintomas de perimenopausa e menopausa, mas na fertilidade, no equilíbrio de ciclo menstrual, porque tudo isso vai interferir na saúde dessa mulher nessa transição menopausal. Gente... Quando a gente pensa nas crianças, Ana, o que a gente tem hoje? Uma exposição a agentes químicos muito precoce.
Então, são produtos industrializados, presentes na lancheira escolar, verdade, isso na alimentação do dia a dia. São brinquedos de plástico o tempo todo, essa criança está em contato com esses plásticos, são contaminantes químicos, são metais pesados que vêm pela água, que chega na torneira da nossa casa e que muitas vezes a gente usa para fazer a comida. O fato da gente morar em grandes cidades e ter essa poluição ambiental, são os agrotóxicos que estão nos alimentos. Tudo isso vai alterando a nossa produção hormonal. Gente, olha, então a gente precisa ficar muito atento a tudo isso. E a gente não sabe disso, né? Maquiagem, tinta de cabelo, sabe? Tudo isso traz aí um contaminante químico e que vai causar alteração. Acentuar, né? Exatamente, vai acentuar esse desequilíbrio hormonal. Olha como que a gente realmente não é educada para isso, né? Porque olha quantas mulheres nessa fase e a gente nem imagina que lá atrás já, que algumas coisas já foram realmente vivenciadas lá atrás e que hoje tem essa consequência. Ana, e o corpo vai dando sinais. Dá. Ao longo da nossa vida. Então, se a gente pensar no ciclo da mulher, a gente tem a infância, aí nós temos a menarca, que é a primeira menstruação. Isso. Naquela fase inicial dessas primeiras menstruações, a gente tem um desequilíbrio hormonal, porque está se ajustando à produção. O que acontece lá na puberdade é muito parecido com o que acontece na perimenopausa, essa oscilação hormonal. Eu sempre falo que é a nossa segunda adolescência, inclusive emocionalmente falando. Depois essa mulher vai entrar, ou deveria entrar, numa fase mais equilibrada, que é a fase fértil. Então esses ciclos menstruais vão acontecer periodicamente, regularmente. Só que o que a gente vê na prática? Mulheres que estão com o ciclo menstrual desequilibrado, sintomas de TPM cada vez piores, doenças metabólicas como endometriose, ovário policístico, cada vez mais cedo sendo mais diagnosticadas. Isso reflete toda essa falta de cuidado e falta de informação desde a infância. E aí, quando a gente entra nesse portal da perimenopausa, essa transição menopausal... Vem o desespero. Né? E aí, porque muitas vezes... Nossa, eu nem sei por que eu tô sentindo isso, eu não sei de onde vem isso, e né? aí a gente vai remediar. A gente já perdeu uma grande oportunidade de prevenir esses sintomas. Como que deveria, né, essa mulher ser cuidada, né? De um jeito diferente, olhada de um jeito diferente também, né? Desde a menina... né? Até a idosa. Essa gestante, né? esse casal que quer engravidar. Porque, né, se a gente pensa na concepção, 50% daquele gene vem do pai, 50% dessa mãe. Então, o que eles podem fazer? Pré-concepção, para já melhorar, otimizar essa programação metabólica daquele bebê. E a gestante, quais cuidados ela tem, né? Como é que ela está cuidando dessa alimentação? É uma fase que requer, muitas vezes, uma suplementação individualizada. E aí depois tem a amamentação. A via de parto interfere muito na saúde desse bebê. Se é um parto normal, respeitoso, ou se é uma cesárea. Principalmente se é uma cesárea eletiva. Tudo isso vai influenciar. Tudo isso vai influenciar. Tudo isso vai influenciar nessa programação metabólica lá na frente. Como é que essa criança, esse bebê foi amamentado? Se foi aleitamento materno ou não? Tudo isso eu pergunto no consultório. Então a anamnese é super extensa, porque eu preciso entender como é que foi essa infância. Como foi a introdução alimentar? Como é que é a relação dessa mulher com a comida? O que era oferecido para ela? Começou, né, o uso de... consome refrigerante desde quando? Como é que é o consumo de açúcar? E é o que a gente mais vê As próprias medicações, né? Às vezes anticoncepcional por muitos anos. Tudo isso vai influenciar, né? Anticoncepcional, com certeza. É um dos piores fatores para o desequilíbrio hormonal. Dos piores. E aí a gente vai... E essa mulher não tem a informação, né? E normalmente ela começa ali se ela menstrua a primeira vez em torno de 14 anos, ou isso é a mesma coisa da menopausa precoce, a gente tem a menarca precoce hoje, né? Em função desses contaminantes. Mas vamos supor, 12, 13 anos ela vai menstruar, e aí essa família muito preocupada já leva num ginecologista e já inicia o anticoncepcional. É verdade. Para controle de acne, porque são reações do corpo comuns nessa fase de transição lá da menarca, né? Então tá tudo bem essa fase, acne, né? Vai ter realmente um cabelo mais oleoso, é o esperado.
E aí, se tem alguma questão, já entra com esse anticoncepcional. E essa mulher vai usar esse anticoncepcional até ali, 30 e poucos anos, quando ela decide engravidar. Agora eu vou parar para engravidar. E aí a gente começa a ver mulheres com uma dificuldade enorme para engravidar. Reflexo do uso desse anticoncepcional e de um estilo de vida muito atrapalhado, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar muito em levar informação para essas meninas que estão nessa fase de menarca, para que isso reflita lá na frente quando ela entrar nessa fase da transição menopausal. Uma coisa está atrelada à outra, sim, né? Sim. Como que o nosso organismo ele é sábio, não? Né? Porque são as informações, vai adquirindo tudo isso, vai guardando, armazenando tudo isso. Né? E quando chega lá na frente, que aí vem realmente... Vem o resultado. Vem o resultado. Que coisa, Paola. Como fica a menstruação, então, nesse período? No início, Ana, dessa transição, ela pode não se alterar. Tá. Essa mulher pode manter o mesmo padrão menstrual que ela tinha aí ao longo da vida fértil. Tá. A gente considera, então, a gente tem aí esses 10, 12 anos de perimenopausa. Nos primeiros anos, 3, 4, 5 anos, ela pode continuar menstruando normal. Muitas mulheres vão com essa menstruação normal até um pouco mais perto da menopausa. Mas algumas já começam a apresentar alterações em termos de tempo. Essa menstruação atrasa, essa menstruação muda a quantidade do fluxo menstrual. É verdade. Fica meses sem menstruar. E quando menstruou, vem uma quantidade muito grande, ou vem muito pouco. E aí pode aparecer mais coágulo, mais muco. Por quê? Porque essa oscilação hormonal, ela causa uma inflamação no nosso corpo. E se a gente já vem desse histórico de não cuidar desse estilo de vida, e quando eu falo estilo de vida, Ana, como é que tá esse sono? Como é que tá a prática de atividade física? Como você está manejando situações de estresse? Como você está cuidando do seu emocional? Porque tudo isso interfere nessa inflamação de baixo grau que vai acontecendo ao longo dos anos, tá? E essas células vão respondendo a essa reação, né? Causando esses sintomas. Então, por que aparece assim? Hoje a gente tem catalogado mais de 70 sintomas na fase de perimenopausa. Mais de 70? E a gente não associa. Misericórdia! E muitas vezes a gente não associa que uma alteração ocular, por exemplo, está relacionada à oscilação hormonal. E está. O esquecimento também. Esquecimento. Os sintomas neurológicos. Nossa, gente, é um problema. As famosas ondas de calor, os fogachos, são sintomas neurológicos. O nosso cérebro, ele está se adaptando a um novo termostato. Então, a gente responde de uma forma diferente a esses estímulos ambientais. Tá. E tanto que, normalmente, essas ondas de calor vêm à noite. Essa mulher transpira, tira a roupa, joga tudo fora e aí de repente... Dá um frio. Pra você ver como é que esse cérebro ele perde um pouco essa capacidade de regular essa temperatura. É uma loucura. E fora essa questão dos fogachos, a gente tem os brain fog, que é uma sensação de névoa cerebral. Então você passa a esquecer muita coisa. E aí se atribui, se isso acontece muito no início... é o trabalho, é minha rotina, é desgastante mesmo. E deixa de fazer algumas ações que você já poderia para minimizar isso lá na frente. Por quê? Porque esses sintomas tendem a piorar conforme a gente vai chegando perto da menopausa. Nossa, que motivação. Só que, Ana, eu gosto muito de olhar... Um cafezinho, até fiquei assim, né? Aceito. Eu gosto muito de olhar metade do copo cheio, sabe? Com um olhar mais otimista. Tá. Porque assim, a natureza é muito sábia. Ela nos dá 10 anos nessa transição menopausal para a gente se preparar para esse portal. Então, eu sempre falo para os pacientes, olha que coisa, né? A gente tem uma fase para olhar para trás. O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Né? Porque a gente deixa muita coisa para trás. Acho que a gente deixa, porque... Por conta do casamento, por conta do trabalho. E aí aquilo que você realmente gostava ou onde está realmente a sua missão de vida vai ficando. Ana, a gente vê muitas mulheres em transição de carreira nessa fase. É verdade. Casamentos sendo desfeitos nessa fase. Porque assim, essa mulher chega... Essa mulher chega e fala, eu preciso dar um novo significado. Olha. Então a natureza te prepara para isso. E esses sintomas vêm te mostrar... O que você não está olhando?
Então, assim, tem um significado emocional muito forte nessa transição. O que eu estou deixando de olhar? Por quê? Porque a gente se dedicou a muita coisa externa até agora, né? Aos filhos que cresceram, que muitas vezes já estão fora, sempre para o outro. E aí a gente tem essa fase onde a natureza chama a nossa atenção e fala, peraí, o fogacho quer te mostrar alguma coisa. O que você está negligenciando? O que você está deixando de ver? Então eu acho que olhar para essa fase de uma forma, ressignificar essa fase. E mais profunda, né? Faz mais sentido, né? De você parar e olhar para você mesmo, né? E eu vejo hoje, Ana, que a menopausa, vocês abrem as redes sociais, estão aí, a menopausa tá na moda. É tá verdade. Todo mundo falando de tá menopausa. Na mesma época, né? Tá todo mundo falando isso. É verdade. E é claro que a indústria vai aproveitar disso e vai criar novos produtos para, né, pra gente, para auxiliar nessa fase, tá? Os profissionais estão olhando, porque nós somos um povo que está envelhecendo. Vamos ter cada vez mais mulheres fazendo essa transição. E antes essas mulheres morriam. Então, isso que eu fico pensando, Paola, né? Na época lá das nossas avós, enfim, meu Deus, como que não era, né? Porque ninguém parava para conversar, vamos pôr num programa como esse, para conscientizar as pessoas, as mulheres, né? E parecia que não podia realmente falar, ou cada uma passava pela sua fase e fica quietinha e tá tudo certo, e a vida segue, né? Ela não era olhada. Ana, você começou falando, porque eu e as minhas amigas trocamos muitas informações. Pensa um pouquinho na sua mãe nessa fase. Você percebeu quando ela passou por essa fase? Não, percebemos, porque o calor era muito excessivo. Normalmente né? elas associam, calor, E eu lembro que eu e meus irmãos, ela cortava, era um desespero dela, ela cortava a caixa do Melita, eu nunca me esqueço de fazer a leque pra gente poder abanar a mamãe. Abana a mamãe, abana a mamãe. Enfim, era isso, né? A menstruação também, um fluxo muito grandioso, enfim. Era isso que eu lembro, né? Agora, hoje, é diferente. É muito diferente. Porque a gente tem mais informação e mais abertura para falar sobre isso. E aí eu fico pensando, meu Deus, como minha mãe passou por isso? E solitária, isso, é isso sem mesmo. ter com quem falar, porque hoje a gente tem essas possibilidades. Temos grupos de mulheres que estão na perimenopausa. Não tinha isso. Profissionais não se falava falando, nem de perimenopausa, não se falava isso. Era menopausa e pronto. Ia no médico, o médico falava, é assim mesmo. É assim mesmo, vai passar, né? E aí dava reposição hormonal para quem achava que podia. Isso mesmo. Na maioria das vezes era contraindicado. Essas mulheres passavam por um sofrimento gigantesco. E hoje a gente tem várias linhas de tratamento, né, para amenizar esses sintomas. Mas o mais importante é essa troca entre mulheres. Isso é muito reconfortante, você entender e assumir essa vulnerabilidade, né? Ou seja, eu também estou assim, né? Sim. Não tentar se esconder. Né, atrás disso, né? Eu lembro quando eu percebi, por causa também de trabalho, você não para. Não. Né? Eu percebi pelo fogacho. Né? Começaram. Que eu falei, mas o que está acontecendo? O que é isso? Normalmente as mulheres só associam que estão passando por uma transição quando tem fogacho. Então, mas nem sempre elas têm. E aí eu falei assim, mas que calor, que é isso? Tá estranho, nossa, que calor que tá me dando. E daqui a pouco frio. Eu falei, nossa, acho que eu tô doente. Porque eu não parei pra pensar. Minha imunidade tá mexida. Depois, né, eu fui pesquisar no Dr. Google, né, a idade e tal. Eu falei, nossa, então eu já tô entrando? Porque você não para. Né, hoje eu tô 45, começou lá com 44. E aí eu fui realmente no médico, aí fazendo, né, os exames do climatério. Nossa, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava naquele exame. Eu falei, gente, climatério vem escrito. Por quê? A gente associa isso à velhice, aquela senhora que vai ficar ali sentadinha na sala, isolada, vai ser excluída da sociedade. E hoje as mulheres estão na fase mais produtiva. Mas isso toca muito, sabe? Porque assim, quando eu vi o resultado do exame, eu pensei, falei, nossa, eu não percebi, né? Porque aí você pensa assim, nossa, você percebe sempre o outro e eu não me percebi. Exatamente, essa desconexão, né? Choca. Né? Gente do céu. E esse medo de envelhecer, né, Ana? Porque assim, eu falo que a gente vai atravessando vários portais ao longo da vida. O portal do parto, o portal lá da primeira alimentação, da infância, da menarca, um casamento, uma maternidade. E a menopausa é nosso último portal. Olha. Para entrar numa fase que depois você não sabe como que vai ser. Hoje a gente sabe que a expectativa de vida dessas mulheres, elas vão viver... tá aumentando, né? Praticamente metade da vida nessa pós-menopausa, né? E como é que a gente vai viver?
nessa fase? Como que a gente quer viver? Exatamente. Né? Então essa pergunta deveria ser feita para criança. Como é que você quer chegar lá na frente? Como que você imagina que essa... E ninguém faz isso, não. né? Porque assim, não vamos olhar lá para o futuro, vamos pensar no hoje, Eu né? tenho um projeto, Ana, que assim, eu me orgulho demais, que é falar em escolas. É levar essas informações de nutrição para essas crianças. Para que elas possam ter autonomia na cozinha, para que elas possam aumentar o repertório alimentar, né? Entender, experimentar, perder esse medo do novo sabor, do novo alimento, e para que elas possam entender os malefícios desses alimentos industrializados. Ana, é muito mais fácil uma mãe que trabalhou o dia todo, vai pegar os filhos na escola, passar no mercado e pegar um congelado, pegar um pacote, é muito mais fácil. Mas a preço do, né? A preço do quê? Olha o que isso vai causar lá na frente. A consequência vem depois, né? A praticidade está lá no momento, mas a consequência vem depois. Tem o seu preço. Que loucura, não, Paola? Então, assim, dá trabalho cuidar? Dá. Dá. Não é fácil. Você tem que pensar num cardápio, fazer um planejamento de compra, né? Olhar, por exemplo, a gente tem cada vez mais são provados novos agrotóxicos para uso na produção de alimentos. Então, quem são os fornecedores locais? De quem que eu posso comprar que tem uma qualidade melhor? Você vai pagar um pouco mais caro? Vai pagar um pouco mais caro. Mas não precisa comprar tudo. Compra aqueles alimentos que você vai consumir cru, por exemplo, sabe? A gente vai tentando fazer um equilíbrio e entre... o tempo na cozinha, né? Eu lembro que as nossas mães, as nossas avós ficavam o dia todo ficavam na cozinha, né? Sim. Então, os alimentos, o preparo, tudo era muito diferente. Sim. Hoje tudo não. era feito em casa, Isso, né? hoje você escutar e não tem o tempo. Eu peguei lá, vai comer qualquer coisinha rapidinho, uma misturinha, tal, tá tudo certo, né? Sim. Isso também mudou. Mudou, mas se a gente ensinar essas crianças a participarem desse processo, Ana, a gente vai ter ajuda em casa. A responsabilidade é de todo mundo, não é só da mulher, né? É verdade. Então a gente precisa envolver todo mundo, porque é isso. Todo mundo tem o tempo limitado, tem a sua rotina, mas a gente precisa dar atenção para isso, porque isso vai repercutir lá na frente, tanto na saúde da mulher quanto do homem. É incrível isso, né? E aí, quando a gente pensa nessa inflamação que vai acontecendo, né, uma inflamação que muitas vezes é invisível, porque a gente pensa em inflamação, a gente pensa, opa, é uma doença, né, uma coisa ruim, mas na verdade não. Quando eu tenho, por exemplo, um corte, acontece um processo inflamatório para ter a cicatrização. Então, a inflamação é um processo muito benéfico de recuperação, um reparo tecidual. Só que a gente começa a ter essa sobrecarga. É produto químico, é agrotóxico, né? Essa falta de cuidado, é o produto industrializado. Uma vida toda, a gente vai chegar nessa transição menopausal muito inflamada. As nossas células, nossos órgãos vão estar pedindo socorro. Aí a gente começa, você perguntou dos sintomas, alterações intestinais. Como que a gente pode amenizar esses sintomas aí? Alterações intestinais muito frequentes. Então essa mulher fala, não, meu padrão é constipado, eu vou ao banheiro a cada 5 dias. Gente, isso não é normal. Seu intestino precisa funcionar todos os dias. Então a gente precisa ficar atenta. Ou vai ao banheiro com quadro de um intestino mais solto, uma diarreia, 5, 6 vezes no dia. Não é normal. Tem alguma coisa. O corpo manda sinais o tempo todo. O tempo todo. Uma alteração de pele, uma queda de cabelo, esses sintomas neurológicos. Então, assim, o corpo tá te avisando. Tem alguma coisa aí, tá? Como é que a gente vai minimizar esses sintomas? Mudando, repensando o nosso estilo de vida. Prestando atenção no sono, praticando uma boa higiene do sono, porque a gente ainda tem as telas, né? Então, fica ali 1 hora antes do seu horário habitual de dormir, longe de telas, vai ler um livro, vai preparar um chá. O próprio ritual de ir até a cozinha preparar um chá já te ajuda a entrar nesse clima, né, do sono. E olhar para essa alimentação, fazer escolhas que diminuam a inflamação do seu corpo. Cuidar do seu fígado, então chás, alimentos mais amargos, alimentos que são ricos em enxofre, tipo brócolis, couve-flor, rabanete, repolho, são alimentos que devem estar na nossa alimentação todos os dias. Hidratação, né? A gente tem uma regrinha que é 35 ml por cada quilo de peso. Faz essa conta que você vai ter lá o mínimo de água que você precisa por dia. E muitas vezes as mulheres não chegam nem perto dessa quantidade.
Então, assim, são cuidados, Ana, e não são cuidados difíceis de ser colocado em prática. Não é uma coisa absurda, Não, né? Então, não. você que está aqui nos acompanhando aqui no Talk Coffee, hoje nós estamos falando da perimenopausa, né? É um período dessa fase da mulher que deve sim ser olhado com muito cuidado, com uma profundidade, com muito carinho, né? É o momento da mulher se olhar com ternura. Então, você que está nos acompanhando, hoje estamos aqui com a doutora Paola Castro, o quanto ela está nos trazendo informações, uma consciência maior desse cuidado que a mulher deve ter. Então, se você tem alguma dúvida, escreva aí no nosso programa que você está assistindo, né? Como que você está passando por esse período, né? Manda sua dúvida também para cá. E a gente precisa cada vez mais, gente, conscientizar as mulheres para que também as jovens, as adolescentes, né, possam ser cuidadas também, né? Muito bem. Como que a gente ameniza, então, esses sintomas? Como que a gente pode... Alimentação, a hidratação... Atividade física. Atividade física é muito importante. Eu falo, não é por estética. É claro que a gente vai ter um benefício de estética, mas é pra gente ter uma autonomia lá na frente, pra você conseguir... né, Paola? Uma caminhada que seja. Mas a melhor atividade física nessa fase é a musculação. Por quê? Porque a gente precisa reforçar o nosso estoque de massa magra. É isso que vai garantir, Ana, que a gente sente levante da nossa cama. Ou que a gente consiga usar um vaso sanitário sem precisar de ajuda lá na frente, sabe? Olha. Ou que você consiga pegar um neto no colo. Então, assim, a gente precisa ter músculos fortes. E se a gente não cuidar, quando a gente passa nessa transição menopausal, a gente vai perdendo o estrogênio, principalmente, ele tem uma ação muito importante no nosso ganho de massa. E esse estrogênio pós-menopausa, ele está praticamente zerado. Tá? A gente pensa sempre em 2 hormônios principais, mas a gente tem uma cascata hormonal enorme que influenciam essa nossa transição menopausal. Mas a gente pensa no estrogênio e na progesterona. São os 2 hormônios aí que... são os mais falados, né? Que regulam o nosso ciclo menstrual e que vão estar muito em queda nessa fase de menopausa. E tirando esses 2 hormônios de cena, a gente fica susceptível a várias questões. Então, saúde óssea fica muito mexida, a saúde cardiovascular, que é uma preocupação enorme da mulher pós-menopausa. Quando a gente fala em infarto, Ana, a gente sempre fala assim, é doença de homem. Infarto está muito relacionado à saúde do homem. Sim, até essa mulher chegar na menopausa. Depois que ela chega na menopausa, o risco de infarto é praticamente igual ao do homem. Você sabia disso? Não, doutora. Então, assim, olhar para essa questão cardiovascular é fundamental. O estrogênio é quem faz a flexibilidade dos nossos vasos sanguíneos, das artérias, das veias. Ele age ali, ele não é só um hormônio do ciclo reprodutivo. Ele é um hormônio que tem uma ação sistêmica. Então, depois, na pós-menopausa, essas veias vão ficando enrijecidas, endurecidas. E aí, muitas vezes a mulher tem pressão alta. Por quê? Porque o sangue continua circulando. E que pressão que esse sangue vai exercendo num vaso que não está flexível, né? Então, pressão alta, problemas de alterações cardiovasculares. Então, a gente precisa ficar muito atento. Nessa fase pós-menopausa, lembrando que o climatério vai ali, essa transição, ela acontece até uns 5, 6 anos depois que a gente menopausa. Então, a gente tem esse período, vamos pensar, de 20 anos, em média, no climatério. Meu Deus. Olha, não é fácil. Por outro lado, Ana, é uma janela de oportunidade para a gente entrar com tratamentos. A reposição hormonal, para quem escolhe. Nós temos formas de fazer essa reposição hormonal natural, utilizando plantas. Nós temos plantas que são muito amigas da saúde da mulher, tá? O Vitex, a sálvia, inhame, a soja. Então, assim, são plantas que têm o que a gente chama de fitoestrógenos. E isso o nutricionista pode indicar, pode prescrever. A reposição hormonal medicamentosa vai ser prescrição médica. Tá, mas aí o nutricionista vai caminhar junto Sim, com essa mulher e ajudar junto também nessa parte até da alimentação, porque a mulher, né, que inicia uma reposição hormonal, esse hormônio ele é sempre metabolizado pelo fígado. Então a gente precisa deixar esse fígado muito bem equilibrado para conseguir fazer a metabolização adequada desse hormônio que chega pela reposição. Porque esse hormônio pode tomar vários caminhos, várias rotas no nosso corpo. Inclusive a rota
ele é transformado num metabólito, numa outra substância que pode levar ao câncer de mama. A gente escuta muito essa associação. Não quero fazer reposição porque eu tenho medo de câncer de mama. Existe? Sim. Mas se a gente cuidar, dar os nutrientes adequados para esse fígado, direcionar para uma rota que seja adequada, aí é mais tranquilo o caminho. Sim, nós vamos minimizar muito. Olha, que interessante. E tem um estudo que foi publicado recentemente que mostra que o risco de câncer de mama é muito maior naquela mulher que não se cuida, que é sedentária, que não cuida da alimentação e que não faz reposição hormonal. Então, a reposição hormonal, quando muito bem indicada por um ginecologista atualizado, a gente tem excelentes resultados de prevenção dessas doenças que estão associadas à menopausa. Até mesmo a parte sexual da mulher, sim, né? Sim, libido, ressecamento vaginal. Ela fica totalmente sem vontade muitas vezes, né? Sim. Isso pode ser reflexo de alguma deficiência de nutrientes, mas eu sempre faço a seguinte analogia. Eu ouvi isso de uma ginecologista e eu adotei para mim. Que a libido, ela não é só relacionada a sexo, ela é uma energia vital. Então, todo dia de manhã você acorda e você ganha um bolo. Aquilo ali é sua libido para o dia, sua reserva de energia para o dia. Conforme as atividades vão requerendo, você vai consumindo aquelas fatias. O trabalho muito intenso, a rotina com a casa, a rotina com os filhos, todas as demandas que a mulher acumula ao longo dos dias. Chega no final do dia, você não tem mais energia para nada. Já comeu o bolo inteiro. Já comeu o bolo inteiro. Entendeu? Então, o que eu sentido. vou fazer para poupar essas minhas fatias e pensar nesse meu relacionamento, enfim, dedicar para esse relacionamento? Porque isso é cultivado, né, Sim. Ana? É o dia a dia, né? Sim. Então, essa libido também tem uma relação muito com essa energia, com esse emocional dessa mulher. Muitas vezes pode não ser uma deficiência nutricional, tá? São outros Mas nós fatores, temos algumas estratégias nutricionais também que vão ajudar essa mulher. É o que a gente chama de adaptógeno. Tem algumas plantas que têm essa ação adaptógena. O que significa isso? Ela faz o nosso corpo se adaptar a situações de estresse, poupando o gasto de energia. Maca peruana, por exemplo, é uma excelente estratégia para mulheres que estão nessa fase. E passa propaganda até, né? Sim. A maca agora, a Anvisa mudou a classificação dela, ela é considerada um alimento. A gente consegue comprar maca peruana em pó, uma farinha de maca. Você pode utilizar aí uma colher de sopa, de manhã de preferência, porque ela pode alterar sono. Tá? Então, como a gente já tem essa propensão, é melhor que o consumo seja feito de manhã. Gente, que riqueza de programa. Quantas informações. Tem algumas questões aqui, mas você já respondeu. Quais os exames específicos, então, para esse período? O médico vai sempre solicitar esse perfil hormonal. Então, a gente vai olhar os exames de principalmente estradiol, progesterona e FSH. Que são os hormônios que vão estar alterados. Mas é importante falar o seguinte, se eu faço esses exames muito no início da perimenopausa, principalmente nos primeiros anos de perimenopausa, a gente tem uma oscilação hormonal muito grande. Eu sempre falo que principalmente o estrogênio, Ana, está em montanha-russa. Ora, ele está muito alto, e aí você faz o exame naquele mês que ele está muito alto, você vai falar, não é perimenopausa, olha, meu estradiol está ótimo. Mas se você repetir o exame 2 meses depois, ele vai estar lá embaixo, porque ele sobe e desce com uma facilidade enorme. E quanto mais a gente aproxima da menopausa, que é a nossa última menstruação, mais a gente visualiza via exames esse declínio do estradiol e da progesterona e o aumento do FSH. O FSH, ele mostra o esforço que o nosso ovário está fazendo para produzir os outros hormônios, o estradiol e a progesterona, tá? E a queda da progesterona é que causa muito esses sintomas de labilidade emocional. A hora você tá super chorosa, a hora você quer e aí, super irritada. É como se voltasse lá atrás na puberdade. Eu me recordo muito do que eu passei naquela época. Por quê? Porque lá na puberdade, esses hormônios estão começando a subir. Então tem essa oscilação para cima e para baixo, só que eles estão com uma tendência a subir. E na perimenopausa é o contrário, tem a oscilação, mas eles têm essa tendência para queda. Gente, se repete a história. É a nossa segunda puberdade. Né? Olha, é a segunda puberdade, sim. E um troféu para os maridos. Sim. Porque não é fácil. E fora que a gente é taxada de louca,
né? Gente. Descontrolada. Mas é isso, é porque realmente a gente está muito sensível a essa oscilação hormonal, tá? Que Então, loucura. mulheres, vocês não estão sozinhas. Não estão sozinhas, né? Bem-vinda ao clube, né? E vamos juntas. Não me sinto a mesma. É uma verdade sobre esse período? Com certeza, não é mesmo. A começar por essa sua produção hormonal. E segundo, que a vida te chama o tempo todo para olhar para trás e lembrar o que é importante para você de verdade. Eu falo para minhas pacientes o seguinte: sabe aquela matriosca, aquela boneca russa? A gente não tem várias camadas e a pequenininha é a única feita de madeira maciça. Aquela somos nós, de verdade. Meu Deus do céu. E esse período da perimenopausa é um período que a gente tem que se despir dessas camadas, tá? Então a gente não pode esquecer. Se a gente faz essa travessia com todas essas camadas sem olhar para trás, a gente vai carregar muito peso, Ana. Nossa, sabe total. aquela velhinha ranzinza que ninguém quer por perto? Ixi, aquela que vai no mercado e sai pegando com todo mundo? Furando as bexigas das Muito crianças, os bem. balões, então. Deixa eu te perguntar, o DIU, ele altera também esse período da Sim, menopausa? o DIU, ele é uma estratégia anticoncepcional. Ele é ele tem o mesmo efeito do anticoncepcional, tá? Uma estratégia anticoncepcional, é diferente da reposição hormonal. Os anticoncepcionais funcionam como bloqueadores do ciclo menstrual. Por N motivos, porque não quer engravidar, porque tem uma endometriose, enfim, Tá. o que é muito questionado, principalmente pela ginecologia natural, tá? Usar um DIU para, por exemplo, diminuir endometriose, na verdade ele vai silenciar aqueles sintomas e não vai curar, tá? A gente tem o DIU de cobre, que não é hormonal, aí é menos pior, apesar que muitas mulheres que utilizam o DIU de cobre na fase fértil reclamam de aumento de fluxo e dor, piora as dores, tá? Mas eu fico imaginando o seguinte, o DIU de cobre mesmo, você tá com um corpo estranho ali, liberando cobre, que é um metal, o tempo todo contaminando o seu organismo, né? Qual que é o benefício disso aí? A gente tem outros métodos contraceptivos, mas a gente pode falar disso num outro momento. Quando a gente pensa em repor o hormônio, é diferente da estratégia de bloquear o hormônio, né? Que é o que o anticoncepcional faz. Não, na perimenopausa eu vou pensar em reposição hormonal para repor aquilo que meu corpo não produz mais. E eu preciso porque eu vou viver 30, 40 anos pela frente ainda, né? Então, e a gente tem, Ana, quando eu penso em reposição hormonal medicamentosa, ou seja, a mulher chegou para o nutricionista fez lá a fitoterapia, ajustou os nutrientes, e mesmo assim os sintomas persistiram, a gente vai encaminhar para um ginecologista. E o gineco vai ter algumas opções. Hormônios sintéticos, que estão muito relacionados à piora de sinais e sintomas, a câncer de mama, por exemplo, e hormônios bioidênticos, que é a grande bola da vez, assim, tá, né? Os médicos falam muito sobre hormônios bioidênticos porque os efeitos são bem menos nocivos para o nosso corpo. Então é uma opção muito interessante para quem precisa e para quem opta pela reposição hormonal, tá? E esses hormônios bioidênticos podem ser comprados na farmácia convencional ou manipulados. Gosto bastante da opção do manipulado porque ele é individualizado. Uma mulher que está ali com seus 40 e poucos anos na perimenopausa tem uma necessidade diferente de uma mulher que está na pós-menopausa. A dosagem hormonal precisa ser diferente, né? E com os industrializados a gente não tem essa flexibilidade, tá? Tem médico que prefere a segurança da indústria farmacêutica, vai optar por esses prontos. E tem médico que tem lá uma farmácia de manipulação confiável e vai optar por essa individualização, né, da dose, tá? Mas nós temos opções de terapia de reposição hormonal para nos ajudar a passar por essa fase com sintomas bem minimizados. Ana, mas nada substitui esse mergulho que essa fase nos pede. Tá? E olhar para essas questões e entender o porquê de tudo isso, tá? Isso é importante. Muito bem! Nossa, hoje o programa cheio, rico de informações, né? Paola, tem uma parte assim no nosso programa que é de surpresinha, né? Que a gente não fala, né? A pessoa vai ficar pensando, o que será que eu vou responder? Enfim, né? Então existe o lado da pessoa da Paola, né? Sim. Uma motivação na tua vida. Nossa, minhas filhas. Ai, que lindas. 3 lindas, né? Três mulheres para eu cuidar. Muito bem. Um medo.
Um medo, Ana? Eu acho de não conseguir levar a informação que eu precise, sabe? Uma missão, né? Uma missão. Um orgulho. Meu trabalho, com certeza, Que lindo. é ajudar essas mulheres a passar por esses portais, Que lindo. porque eu não trabalho só com a perimenopausa, né? Eu tô Um desde lá, monte de fertilidade, coisa, né? gestação, Que sim. lindo. Uma conquista. Uma conquista. Posso falar que é a maternidade de novo? Pode, claro que pode. Meu orgulho. Um arrependimento, tem? Um arrependimento. Eu fiquei muito tempo em outros trabalhos dentro da nutrição. Tá. E tem uns 12 anos, 14 anos que eu vim para a parte da nutrição clínica, que eu retomei a nutrição clínica. Eu hoje me arrependo. Eu queria ter ficado Mais tempo. toda a minha vida Todo. profissional nessa nutrição clínica. Um sonho, Paola. Levar esse projeto da escola, Da escola, principalmente. que lindo Estender isso, esse né? projeto, porque com o online hoje a gente consegue É verdade. atingir mais pessoas, né? Quanta coisa boa. Sim. O que a Paola de hoje falaria para a Paola de ontem? Atividade física, principalmente, é uma dificuldade enorme para mim, para colocar na minha rotina. Tá? E cuidar desse estilo de vida mesmo, porque essa conta chega. Chega, né? Chega. É verdade isso. Onde as pessoas podem te encontrar? Eu tô no Instagram, @paolacastro_nutri. E eu atendo tanto online quanto presencial. Então, eu tenho um consultório aqui em Tá. Atibaia. E atendo online também. Tenho Muito pacientes até da mundo Tailândia. todo, né? Pacientes A Paola do pro mundo todo. É. Então, você que está nos acompanhando aí, pode mandar aí a sua mensagem para a rádio, né? A gente também encaminha para a Paola, enfim. E é muito bom, né? Ter pessoas como você que realmente vão buscando cada vez Sim. mais ajudar outras pessoas, né? Posso dar um recadinho para essas Claro que mulheres? pode. Eu tenho um grupo de WhatsApp, um grupo que se chama Uma Pausa, que é específico para mulheres nessa fase. Olha, E é um gente. grupo onde eu coloco bastante informação, Legal. porque muitas não têm acesso ao acompanhamento Não tem. nutricional, mas a gente precisa ajudar de alguma forma. Então, esse grupo tá lá no WhatsApp, vocês podem me escrever no Instagram, que eu mando o link desse grupo, Então, tá? tá jóia, vou escrever, tá? Tá bom. Muito Te bom. espero lá. Paola, eu quero agradecer imensamente, né, de você estar aqui nessa noite, aí que nós já estamos encerrando o nosso programa, né, de ter essa disponibilidade de vir, de falar, de conscientizar, de uma forma assim tão gostosa de ficar te ouvindo, né, dava para fazer uma série, esse programa de tantas informações. Vamos marcar outras. Com certeza. E que você continue nessa missão. Obrigada, é uma missão assim Ana. muito forte, é uma missão de Sim, alma mesmo, sim. de levar para outras mulheres tantas coisas boas, né, e possíveis também, Sim. né? Então uma lembrancinha Ai, aqui obrigada do pelo nosso carinho. programa, né? E volte sempre. Obrigada. né? Obrigada pelo Muito bem. convite, adorei. Gostoso, foi muito bom. E assim nós vamos terminando aqui, né, no Talk Coffee, mais um programa, mais uma semaninha aí para você, que você também termine essa noite muito abençoada aí, onde você estiver nos acompanhando. E curta as nossas redes sociais, curta o nosso canal, compartilhe, precisamos multiplicar coisas boas sempre, né? Estou lá, Ana Palmezano, Espaço Teu, um espaço de terapias e bem-estar, aqui na Rádio Mídia, no Instagram, lá no Terapeuteando com Ana, e sempre levando o melhor para vocês, viu? Então fiquem bem, até semana que vem. Um beijo para todos vocês. Valeu! Ai, linda!